Muitas vezes, ao abrirmos os textos antigos ou ouvirmos as pregações tradicionais, sentimos um vazio, uma distância entre aquelas palavras e a realidade caótica do nosso dia a dia. Você já sentiu que, apesar de conhecer as histórias de Jesus, elas parecem não tocar a ferida da sua ansiedade ou da sua busca por propósito? Isso acontece porque, ao longo dos séculos, a essência vibrante desses ensinamentos foi soterrada por camadas de traduções literais e dogmas que focam no medo em vez da libertação. O nosso objetivo hoje não é apenas repetir versículos, mas sim desconstruir essas visões limitadas para apresentar a profundidade espiritual e psicológica de 7 ensinamentos fundamentais que poucas pessoas realmente compreenderam em sua totalidade. Imagine que você tem em mãos uma tecnologia avançada para a alma, mas o manual que lhe deram está mal traduzido. É exatamente isso que ocorre quando olhamos para as palavras de Jesus apenas pelo prisma da religião convencional. Existe uma diferença abissal entre a tradução literal que chegou até nós e o significado metafórico contido no pensamento aramaico daquela época. No aramaico, as palavras descrevem estados de energia e consciência. Quando Jesus falava, ele não ditava apenas regras morais para o comportamento externo. Ele descrevia a mecânica da mente humana e a relação direta de cada indivíduo com a fonte criadora. Muitas pessoas sentem que a fé se tornou um fardo, uma lista de regras que gera mais culpa do que paz. Se você compartilha dessa frustração, saiba que este guia foi pensado para você. Vamos transitar de uma fé cega para uma experiência de consciência real e tangível. Queremos desmistificar conceitos que foram usados para controlar o comportamento humano, como a ideia de que o sofrimento é uma punição ou que o julgamento é algo que Deus faz de um trono distante. Na verdade, o julgamento é uma lei psicológica de causa e efeito que acontece dentro de nós, um espelho que reflete nossa própria vibração interna e nos prende aos mesmos ciclos de dor. Ao mergulharmos nesta jornada, prepare-se para encontrar um mapa que permitirá aplicar a sabedoria cristã original para transformar sua realidade interna. Não se trata de mudar o mundo lá fora primeiro, mas de alterar o observador que percebe esse mundo. Quando mudamos a frequência do nosso pensamento e do nosso coração, a realidade externa começa a se alinhar de forma natural. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo, para que possamos sentir essa conexão de diferentes partes do mundo, unidos por este mesmo propósito de despertar. A promessa central desta série de encontros é que, ao final, você não terá apenas informações intelectuais, mas ferramentas práticas para encontrar o centro de paz no meio da tempestade. Jesus, como o grande mestre de sabedoria, apresentou um caminho de união mística com o que ele chamava de Pai, uma metáfora para a unidade que sustenta toda a vida. Entender isso é o primeiro passo para sair da escravidão do ego, esse antagonista silencioso que nos mantém presos ao medo e à ilusão da separação. Vamos explorar como as traduções antigas acabaram suavizando metáforas poderosas que, se compreendidas hoje, seriam a chave para curar o sentimento crônico de insuficiência que assombra a modernidade. Neste primeiro momento, o convite é para que você observe como tem lidado com esses conceitos até agora. Talvez você tenha sido ensinado que o reino de Deus é um lugar distante. Ou talvez acredite que amar o inimigo seja uma obrigação moral impossível. Vamos quebrar essas barreiras. O reino é um estado de presença. O amor ao inimigo é uma estratégia de proteção energética para que você não se contamine com a sombra alheia. É essa aplicação prática que traz relevância para o ensinamento no caos do trabalho, nas discussões familiares e no silêncio do seu quarto.
Estamos começando a abrir as portas de uma percepção que sempre esteve disponível, mas que poucos tiveram a coragem de cruzar. A jornada para birrar para a verdade libertadora começa com a disposição de ver o que a cegueira do dogma nos impediu de reconhecer. Para que essa jornada de redescoberta seja efetiva, precisamos primeiro preparar o terreno da nossa própria mente. Imagine que você está diante de uma fonte de água cristalina, mas o recipiente que carrega está cheio de resíduos antigos. Por mais pura que seja a água, ela se tornará imprestável ao tocar o fundo do seu balde. O primeiro requisito para uma compreensão profunda e espiritual dos ensinamentos de Jesus é adotar a mentalidade de copo vazio. Isso significa ter a humildade e a coragem de suspender, por alguns minutos, todos os preconceitos dogmáticos e as interpretações impostas ao longo da vida. Ouvir com ouvidos de ouvir exige que silenciemos a voz interna que tenta encaixar novas ideias em caixas pré-fabricadas. Ao despir-se dessas camadas de condicionamento, você abre espaço para que a mensagem original se ecoe em sua essência, livre das distorções que o interesse humano agregou. Essa abertura não é um sinal de fraqueza, mas de força espiritual. É o reconhecimento de que, para aprender algo novo sobre o infinito, o ego precisa recuar. Sem esse esvaziamento, continuaremos projetando nossas sombras sobre as palavras de luz, transformando libertação em novas formas de aprisionamento mental. A jornada pede que abandonemos certezas absolutas para abraçar a vastidão do desconhecido que habita em nós. Além da postura interna, precisamos de ferramentas que nos ajudem a atravessar a névoa das traduções convencionais. Entrar em contato com o que Jesus realmente disse exige um olhar atento para os idiomas originais, como o grego e o aramaico. Quando consultamos léxicos bíblicos e buscamos o contexto histórico-cultural do século I, percebemos que termos que hoje soam como condenações morais eram, na verdade, descrições técnicas de processos mentais. Um exemplo clássico é a palavra pecado, que no original remete à ideia de errar o alvo. Compreender isso muda tudo. Deixamos de nos sentir criminosos para nos vermos como aprendizes que precisam refinar sua atenção constante. O uso dessas ferramentas permite resgatar a cor vibrante de uma sabedoria desbotada pela repetição mecânica. Ao entender o ambiente em que Jesus caminhava e a rica simbologia do pensamento semítico, as parábolas deixam de ser historinhas e se revelam como códigos profundos de psicologia espiritual. É como se limpássemos a lente de um telescópio. De repente, o que parecia uma mancha borrada no céu se revela como uma galáxia de possibilidades. Esse aprofundamento técnico não serve para inflar o intelecto, mas para dar suporte à fé que busca entendimento real e aplicável no caos do mundo moderno. Agora, reserve um momento para observar onde você está. A compreensão profunda não acontece no meio do barulho incessante sem um esforço consciente de introspecção. Sugiro que você busque um ambiente calmo, onde as distrações externas possam ser silenciadas. A introspecção é o laboratório onde a teoria se transforma em experiência viva. Jesus frequentemente se retirava para lugares desertos para se conectar. Ele sabia que o excesso de estímulos externos abafa a voz sutil da intuição divina. Ao criar esse espaço de reflexão, você sinaliza para o seu subconsciente que este é um momento sagrado de encontro com a própria essência. Entenda que o ensinamento de Jesus não é um exercício acadêmico, mas uma tecnologia para a alma. O coração aberto é o processador necessário para integrar essa sabedoria. É fundamental separar a figura de Jesus das estruturas institucionais criadas posteriormente. Muitas vezes, nossa resistência ao ensinamento é uma reação à forma como ele foi empacotado por dogmas humanos. Jesus era um revolucionário da consciência que apontava uma conexão direta com a fonte. Ao fazer essa distinção,
você recupera o direito de ter um relacionamento pessoal com a verdade, encontrando o Mestre além dos vitrais, no silêncio do seu ser. Agora que o seu solo interno foi devidamente arado e as ferramentas de discernimento estão firmemente em suas mãos, podemos finalmente cruzar o limiar dos ensinamentos que formam a base dessa tecnologia para a alma. O primeiro grande despertar ocorre quando desconstruímos completamente a localização do sagrado. Durante séculos, a humanidade foi condicionada a amar a procurar o reino de Deus, como se fosse uma recompensa geográfica ou temporal, algo que residiria em templos de pedra, em rituais externos, ou em um paraíso distante a ser alcançado apenas após a jornada terrena. No entanto, o Mestre foi enfático ao ensinar que o reino não vem com aparência exterior e não se pode dizer que ele está aqui ou ali, pois, na verdade, ele já está dentro de cada um de nós. O erro fundamental que cometemos é a projeção externa. Procuramos a paz no silêncio dos montes ou na aprovação dos outros, enquanto o reino é, em sua essência, um estado de consciência presente no aqui e agora. Entender isso muda o eixo da nossa existência. A ação prática para acessar essa realidade não exige peregrinações exaustivas, mas sim o exercício constante da presença. Quando você silencia o ruído das preocupações futuras e dos arrependimentos passados, você encontra o centro. É nesse espaço de meditação e quietude que a centelha divina se revela. O reino é a percepção de que você nunca esteve separado da fonte e que essa conexão é a única realidade permanente em meio ao fluxo constante das ilusões do mundo material. Avançando nessa jornada, deparamo-nos com um dos ensinamentos mais desafiadores e, simultaneamente, mais mal interpretados: a ordem de amar os vossos inimigos. O senso comum sugere que Jesus estava exigindo um esforço emocional impossível, forçando-nos a sentir um carinho afetuoso por aqueles que nos ferem. Contudo, na profundidade do ensinamento original, o amor mencionado não é o sentimento romântico ou familiar, mas sim o agape. O agape é a benevolência desinteressada, uma decisão da vontade de não permitir que o ódio alheio dite a sua própria frequência vibracional. O inimigo, nesta perspectiva, atua como um arquétipo necessário, um mestre severo que testa a solidez da sua paz interna e a sua capacidade de manter a luz em ambientes de trevas. Amar o inimigo significa reconhecer que ele age a partir de um estado profundo de ignorância espiritual e dor. Ao praticar a neutralidade emocional diante de conflitos, você interrompe o ciclo de sofrimento que alimenta o ego. Você não ama o mal que a pessoa faz, mas mantém sua consciência ancorada na luz, impedindo que a escuridão do outro encontre ressonância em seu coração. Esta é uma estratégia de proteção energética. Ao não reagir com a mesma moeda, você permanece livre, enquanto aquele que odeia continua escravizado pelas suas próprias correntes mentais. A benevolência torna-se a expressão máxima da sua soberania espiritual sobre as circunstâncias externas, revelando que ninguém tem o poder de tirar sua paz, a menos que você o conceda por meio da reação. Por fim, chegamos ao terceiro pilar deste estágio inicial: o mandamento de não julgar. Muitos acreditam que isso significa abrir mão do discernimento. No entanto, o ensinamento revela uma lei universal de causa e efeito. Quando você emite um julgamento condenatório, vincula sua consciência àquela vibração negativa. É o efeito espelho. O ato de julgar prende o observador à densidade do observado. Na vida cotidiana, a ação prática é observar o pensamento crítico, sem se identificar com ele. Ao observar sem rotular, você mantém a mente limpa. À medida que solta o chicote do julgamento, as correntes que o prendiam às dores do mundo se dissolvem,
permitindo que a verdade floresça em um terreno de aceitação, preparando o caminho para as revelações profundas sobre a vontade divina e o alinhamento necessário com as leis universais da harmonia que serão exploradas a seguir, guiando sua alma para uma percepção muito mais vasta do que a simples sobrevivência emocional em um mundo marcado pelo conflito e pela aparente separação total. Ao compreendermos que o julgamento é uma âncora que nos prende ao passado e às vibrações limitantes do ego, abrimos o espaço necessário para o quarto ensinamento fundamental desta tecnologia para a alma, que reside na entrega profunda contida na oração: seja feita a vossa vontade. Frequentemente, essa expressão é interpretada de maneira equivocada, como uma forma de passividade ou um fatalismo resignado, onde o indivíduo se vê como uma folha seca, carregada pelo vento de um destino arbitrário e muitas vezes cruel. Essa visão distorcida leva à aceitação passiva do sofrimento como algo vindo de Deus, gerando uma barreira invisível de medo e ressentimento. No entanto, a explicação correta desse ensinamento aponta para o alinhamento consciente da vontade individual com as leis universais da harmonia. Primeiro, é preciso entender que não se trata de abrir mão do seu poder de escolha, mas de sincronizar o seu pequeno querer limitado com o fluxo infinito da inteligência que sustenta todo o cosmos. Imagine que a vida é um grande rio com uma correnteza firme e inteligente. O ego, em sua ilusão de separação e controle, tenta nadar desesperadamente contra essa força, acreditando que sua força muscular pessoal é superior ao movimento das águas. O resultado desse esforço é a exaustão, o estresse crônico e a sensação constante de que a vida é uma batalha inglória contra o universo. Quando Jesus nos ensina a dizer sinceramente que a vontade superior deve ser feita, Ele está nos convidando a soltar os remos da resistência. A ação prática sugerida aqui não é a inércia total, mas o ato consciente de soltar o controle excessivo sobre os resultados finais da sua jornada. Agora, você deve aprender a fazer a sua parte com excelência e dedicação, mas retirando o peso paralisante da ansiedade sobre o como e o quando as coisas devem acontecer. Ao se alinhar com a vontade divina, você entra em um estado de fluxo, onde as sincronicidades começam a surgir naturalmente, pois você finalmente parou de lutar contra a própria natureza da realidade. Essa entrega mística é o prelúdio necessário para o quinto ensinamento, que funciona como a pedra angular da emancipação humana. A verdade vos libertará. O erro comum, perpetuado por séculos de interpretações dogmáticas, é acreditar que essa verdade se refere estritamente a um conjunto de regras religiosas, doutrinas específicas ou a simples adesão intelectual a uma instituição. No entendimento profundo proposto pelo Mestre, a verdade não é algo que se possui ou que se decora em um manual de conduta, mas sim a percepção nua e crua da realidade, inteiramente despida das camadas de ilusões criadas pelo ego e alimentadas pelo medo de não ser o suficiente. A verdade é o que resta em seu ser quando você para de mentir para si mesmo sobre quem você realmente é e sobre a natureza mutável do mundo material. A escravidão emocional que tantos sentem no caos do mundo moderno nasce das projeções mentais e das máscaras exaustivas que sustentamos para sermos aceitos ou para fugir da dor de nossas feridas internas. A verdade liberta, porque ela dissolve as correntes da fantasia, que nos mantém presos a identidades falsas. Em seguida, para aplicar isso na prática, você deve iniciar um processo de honestidade radical em sua vida privada. Identifique quais são as mentiras silenciosas que você conta para si mesmo diariamente, como a crença de que você é uma vítima indefesa das circunstâncias, a ilusão de que sua felicidade depende exclusivamente de fatores externos,
ou a ideia de que você está separado da fonte criadora. Ao confrontar essas sombras com a luz da consciência pura, a ilusão perde instantaneamente o seu poder de comando sobre suas decisões e emoções. Existe uma conexão intrínseca e poderosa entre o quarto e o quinto ensinamento que define a mecânica exata da sua evolução espiritual: a entrega da vontade individual, que é o ato de soltar o controle. É exatamente o que permite que os olhos da alma se abram para enxergar a verdade sem distorções. Enquanto você estiver tentando manipular a realidade para que ela se molde aos seus desejos egóicos, sua visão estará inevitavelmente embaçada pelo interesse próprio e pelo medo da perda. Somente quando você diz do fundo do seu ser que a vontade superior deve prevalecer, é que o véu da percepção se rasga completamente. Nesse momento sagrado, você percebe que a verdadeira liberdade não é a capacidade egoísta de fazer o que se quer, mas a libertação total da influência pesada do próprio ego sobre a sua paz mental. A verdade revela que o medo é apenas uma construção mental sem substância e que a separação entre você e o Criador é uma miragem persistente. Ao entender que você e a fonte são partes inseparáveis do mesmo oceano de consciência, a necessidade neurótica de controlar cada pequeno detalhe da vida desaparece, dando lugar a uma confiança inabalável na inteligência da vida. Essa jornada de alinhamento e percepção clara prepara agora o seu espírito para os desafios ainda mais sutis da não-resistência, pois ao aceitar a vontade divina e abraçar a verdade libertadora, você deixa de ser um mero reagente às ações caóticas do mundo e passa a ser um co-criador consciente, operando a partir de um centro de calma absoluta que nada pode abalar. Pois agora você sabe que a realidade externa é apenas um reflexo direto da clareza e da entrega que você cultivou internamente. Essa clareza absoluta sobre a verdade e a entrega consciente da vontade individual nos conduz diretamente ao sexto ensinamento, que é, sem dúvida, um dos mais mal compreendidos, subestimados e distorcidos de toda a história espiritual da humanidade: a instrução de dar a outra face. Frequentemente, essa frase curta e poderosa é utilizada para justificar uma submissão cega ou para sugerir que o buscador espiritual deve se tornar uma espécie de capacho emocional, aceitando passivamente abusos, injustiças e agressões, sem qualquer forma de resposta ou defesa. No entanto, o entendimento profundo dessa tecnologia sagrada para a alma revela algo imensamente mais potente, estratégico e revolucionário do que a simples resignação ou passividade. Dar a outra face não é de forma alguma um ato de fraqueza ou covardia, mas sim um exercício supremo de poder interno, autoridade espiritual e domínio completo sobre o próprio ego. O erro comum e paralisante reside em acreditar que a não-resistência é o mesmo que a passividade indefesa ou a falta de brio. Na realidade, Jesus estava ensinando um método psicológico avançado para quebrar o ciclo vicioso da violência, do ódio e da reatividade que mantém a humanidade presa em labirintos de conflitos intermináveis e dores ancestrais que se repetem de geração em geração. Quando alguém decide agredir você, seja por meio de uma agressão física ou através de palavras cortantes, sarcásticas e venenosas, essa pessoa está operando inevitavelmente a partir de uma frequência densa de medo, dor profunda e uma sensação de separação. Se você reage na mesma moeda, devolvendo o golpe ou a ofensa com o mesmo veneno, você desce instantaneamente para o mesmo nível vibracional do agressor, alimentando exatamente o monstro que deseja destruir em sua frente. Ao dar a outra face, você decide conscientemente não oferecer o alvo que o ego do agressor espera desesperadamente encontrar para se validar e continuar o conflito.
Você desarma o oponente através de uma postura de não resistência ativa, demonstrando que a sua paz interior é soberana e não depende da aprovação, do humor ou do comportamento errático alheio. É, na verdade, uma estratégia refinada de guerra espiritual. Você mantém a sua integridade e força, enquanto o fogo do ódio do outro se dissolve no vácuo da sua recusa absoluta em entrar naquela frequência de luta. Primeiro, em uma discussão acalorada que ameaça fugir do controle racional, experimente fazer uma pausa profunda e deliberada antes de proferir qualquer retribuição. Agora, em vez de permitir que sua mente prepare um contra-ataque rápido e ferino, observe com compaixão a dor e a ignorância que motivam as palavras do outro. Ao responder com uma calma inabalável e uma presença firme, você mantém as rédeas da situação em suas mãos, forçando o agressor a confrontar o próprio reflexo distorcido no espelho límpido da sua serenidade. Essa maestria progressiva sobre as reações externas e impulsivas pavimenta o caminho real para o sétimo e mais profundo ensinamento de todos, o ápice definitivo da jornada espiritual na Terra. Eu e o Pai somos um. Aqui, o ego e todas as suas ilusões de separação enfrentam o seu golpe final e definitivo diante da luz da verdade. O erro comum e trágico que nos foi ensinado por gerações sucessivas é que essa declaração de unidade radical era uma exclusividade divina e inalcançável de Jesus, algo que o tornava um ser à parte, um ídolo distante a ser adorado em um pedestal de perfeição isolada, enquanto o restante da humanidade deveria se contentar em ser apenas um servo insignificante de um Deus sentado em um trono remoto no céu. A explicação correta e libertadora, porém, nos mostra que Jesus estava agindo como um protótipo vivo, exemplificando o potencial máximo de união mística que reside latente em cada ser humano que caminha sobre o solo deste planeta. Ele não estava reivindicando para si um título de realeza isolada, mas sim revelando a estrutura fundamental e sagrada da nossa própria consciência, quando ela finalmente se livra das mentiras pesadas do ego. A união com o Pai é o reconhecimento visceral de que a centelha divina que anima toda a vida no universo é a mesma que habita e respira em seu peito agora mesmo. Não existe um eu isolado aqui e um Deus lá fora. O que existe, na verdade, é uma continuidade ininterrupta de vida, inteligência e propósito sagrado que flui através de todas as coisas. A ação prática para realizar esse ensinamento sublime em sua rotina diária começa com o reconhecimento constante dessa centelha divina em si mesmo e, consequentemente, em todos os outros seres, amigos ou inimigos, que cruzarem o seu caminho. Em seguida, utilize afirmações de unidade profunda durante os seus momentos de silêncio e meditação. Eu sou um com a fonte criadora, e a sabedoria do universo flui livremente através de mim. Esse reconhecimento muda radicalmente a sua postura diante de qualquer desafio cotidiano, pois você deixa de se sentir um indivíduo pequeno e isolado, lutando desesperadamente contra o mundo hostil, e passa a se sentir uma expressão direta e poderosa da inteligência infinita que tudo sustenta. Ao reconhecer o Criador em você, o medo paralisante do futuro e a angústia pesada do passado perdem totalmente o seu sentido de existência, pois o Pai é o eterno presente, a fonte inesgotável de provisão, proteção e paz que nunca, sob circunstância alguma, o abandona. Esses 7 ensinamentos cruciais, quando compreendidos em sua essência original, funcionam como engrenagens precisas de um mecanismo de libertação total da alma humana. A não resistência do 6º ponto o protege eficazmente do caos e da toxicidade externa, enquanto a consciência de unidade inabalável do 7º ponto o ancora permanentemente na realidade eterna do espírito.
Juntos, eles o elevam do nível estritamente individual e sofrido para o nível vasto da consciência universal e compassiva. Você deixa definitivamente de ser um fragmento quebrado e assustado tentando se consertar a todo custo e passa a ser um participante consciente, amoroso e poderoso da sinfonia magnífica da criação divina. Agora toda a teoria densa e todas as desconstruções que fizemos detalhadamente até aqui precisam ser integradas em um método prático e tangível de vida. A transição da compreensão puramente intelectual para a vivência real e diária é o que realmente diferencia o simples estudioso do verdadeiro buscador da sabedoria eterna. Toda essa estrutura de pensamento, que começou na busca silenciosa do reino interno e culminou na fusão final com a fonte de tudo o que existe, servirá agora como a base sólida para o plano de ação que você deve seguir fielmente para que essas verdades eternas não fiquem apenas registradas em sua memória como conceitos bonitos, mas transformem efetivamente cada fibra da sua realidade interna e externa, guiando seus passos rumo à maestria espiritual que o Mestre sempre desejou para cada um de seus ouvintes através dos séculos. Agora que percorremos todo o caminho, desde a descoberta do reino que habita o seu interior, até a percepção sublime da sua unidade indivisível com o Criador, é o momento de ancorar essas verdades na terra firme da sua rotina diária. A espiritualidade ensinada por Jesus não foi projetada para ser apenas um exercício teórico de erudição bíblica, mas uma ferramenta prática de navegação para as tormentas da existência humana. Relembremos as 7 chaves fundamentais que agora estão em suas mãos. O reino é o seu estado de presença constante. O amor aos inimigos é a benevolência desinteressada que o liberta do ódio paralisante. A ausência de julgamento impede que você caia na armadilha do efeito espelho, que condena o observador. A entrega à vontade divina é o alinhamento com as leis da harmonia universal. A verdade é a visão cristalina, além das ilusões densas do ego. A não resistência é o poder de quebrar ciclos de violência reativa. E a unidade com o Pai é o reconhecimento final da sua própria essência sagrada. Para que esses conceitos se tornem carne em sua vida, proponho um plano de ação de 7 dias. Primeiro, na segunda-feira, dedique-se exclusivamente a encontrar o seu centro, o reino interno, praticando a presença absoluta em cada tarefa pequena, como lavar as mãos ou simplesmente caminhar. Na terça-feira, o seu foco será o amor ágape. Escolha alguém que desperte sentimentos de irritação e pratique a neutralidade emocional, desejando que essa alma encontre a luz que lhe falta. Em seguida, na quarta-feira, torne-se um observador silencioso dos seus próprios pensamentos, recusando-se a julgar qualquer pessoa ou situação, tratando cada evento apenas como uma experiência neutra de aprendizado. Na quinta-feira, exercite a entrega absoluta, repetindo que a vontade divina está no controle, aliviando o peso da ansiedade sobre o futuro. Ao chegar na sexta-feira, olhe-se no espelho e confronte as verdades que você tem evitado. Identifique quais mentiras do ego ainda geram escravidão emocional. No sábado, pratique a não resistência ativa em qualquer discussão estressante, respondendo com uma serenidade que desarma ataques. Finalmente, no domingo, mergulhe na consciência de unidade, sentindo a vida de Deus pulsando em cada célula do seu corpo e em cada ser que cruzar o seu caminho. É natural que surjam dúvidas legítimas durante esse processo de transformação interna profunda. Muitos se perguntam como é possível não julgar diante de tantas injustiças flagrantes no mundo moderno. A resposta reside em agir corretamente, buscando a justiça e a equidade, mas fazendo-o sem a contaminação do ódio ou do rancor que apenas adoece quem o carrega em silêncio.
Outra preocupação comum é o medo persistente da falha. Lembre-se sempre de que o caminho espiritual é uma jornada de progresso constante e não uma exigência de perfeição imediata ou sem tropeços. Se você falhar em um dia, respire fundo, peça perdão a si mesmo e retome a prática no momento seguinte com renovada esperança. O Mestre nunca exigiu que fôssemos seres sem erros, mas que fôssemos persistentes na busca sincera pela luz da verdade que liberta. Uma dica extra preciosa para aprofundar essa conexão diária é a prática da leitura contemplativa, tradicionalmente conhecida como Lectio Divina. Pegue uma frase curta de Jesus e saboreie cada palavra em silêncio, deixando que o significado profundo ecoe em sua alma, além do sentido literal. Agora, o convite final que faço a você é para que comece essa jornada hoje mesmo, sem mais adiamentos. Comente aqui abaixo qual desses 7 ensinamentos você sente que é o maior desafio para a sua realidade atual e como pretende enfrentá-lo com coragem. A sabedoria de Jesus é um método vivo, uma tecnologia espiritual que aguarda a sua decisão consciente de ser aplicada no calor das suas batalhas cotidianas. Ao integrar esses princípios, você não apenas melhora a sua própria vida, mas se torna um farol de paz para todos ao seu redor. Este é o fim da busca externa em templos e o início da glória interna e eterna. Siga em paz, amparado pela certeza de que o Pai e você são um.